Olá, bem-vinda aqui, bem-vinda novamente. Essa é a nossa segunda parte da nossa viagem ao Egito. Eu vou tentar ser sucinta, porque senão fica muito longo os vídeos, né? Porque tantos detalhes, tantas coisas que a gente viveu lá, que eu vivi lá, que eu tento ser detalhista, mas tem coisas que às vezes a gente pode omitir ou ser mais rápida nos roteiros. Bom, nós no primeiro vídeo falamos da experiência de chegar no Egito, falei dos 2 dias no deserto, do deserto do Sinai, foi incrível, incrível, incrível. E hoje eu vou continuar. Nós ficamos então, eu cheguei lá na quarta noite, quinta e sexta ficamos no deserto, sábado de manhã voltamos, saímos do deserto e fomos para Nueba, que é a moradia da Neuza. Ficamos na casa da Neuza, fiquei na casa da Neuza, e lá ela mora 100 metros, 150 metros no máximo do Mar Vermelho. Um calor, né? E a Neuza tem uns gatinhos, e a gente ficou em função dos gatinhos também. É uma região linda, é muito legal quando a gente pensa no deserto com vida, porque onde tem água tem vida, seja até na areia mais seca que tiver. E lá, o Egito é o maior plantador, maior produtor mundial de tâmaras. Então, onde a gente estava ali tinha muitos pés de tâmaras, muitos pés de oliveira também, bastante. Então, nesses 2 dias foi muito legal, porque eu convivi bastante com os beduínos, principalmente o que a gente chama aqui em Portugal o senhorio, né, o proprietário da casa onde ela mora. Tomei um banho de mar, no Mar Vermelho, que é uma coisa absurda, lindo, quentinha a água. E tivemos a oportunidade de fazer um passeio de barco com o senhorio da Neuza, um querido, super acolhedor. Como esse povo é acolhedor, gente, nossa. E ter passeado no Mar Vermelho foi qualquer coisa. E ali onde ela mora fica a 16 quilômetros pelo mar da Arábia Saudita. Então uma noite a gente foi dar uma volta, sábado à noite, se não me engano, a gente foi dar uma volta, jantar na vila onde ela reside, e dava para ver as luzes, assim, né, do outro lado do mar, e eu disse, nossa, o que é ali? Ali é a Arábia Saudita. Muita luz da noite, né, da cidade que estava ali. Muito legal. Depois, na segunda-feira, a gente foi de avião. A princípio, nós íamos de ônibus, porque era muito mais barato. E de ônibus são 8 horas de Nueba a Cairo. Então a gente disse, pô, vamos dormindo, né? A gente ainda dorme, economiza e dorme no ônibus, vai ser tranquilo. Mas justamente por causa do feriado, não conseguimos passagem, então a gente foi de avião até Cairo, né? E de novo fomos a Shaichen, eu sempre vou pronunciar esse nome errado. E fomos então de avião. Bom, a princípio nós pegamos um hotel em Giza, na periferia. Ali foi um choque de realidade, para conhecer realmente essa cidade, né, da cidade pertencente. E é muito interessante quando você vê Giza e Cairo, que são 2 realidades absurdamente diferentes. O rio Nilo que separa elas faz uma diferença absurda. Giza é uma cidade muito empobrecida, com moradias que para nós seriam insalubres, sem total condições de moradia. O desafio do povo egípcio, e eu vou falar da região de Giza, é a questão da limpeza, né? Quem esteve lá deve ter se surpreendido, a questão dos lixos. A questão ambiental é um desafio para aquele país, e é como conversávamos eu e Neuza, né? Há 30, 40, 50 anos atrás o Brasil era igual, aterros sanitários, né? Hoje
O Brasil está bastante melhorado quanto a isso, e Portugal mais ainda, mas Giza é realmente uma dificuldade muito grande lidar com o lixo lá. E a gente visitou lugares que tinham montanhas de lixo, assim, para mim era bastante difícil. Lixo e higiene, porque uma coisa caminha com a outra, né? Egito tem um problema muito sério, quer dizer, eu entendo como um problema, para eles não é um problema, que é a relação com os animais. Os animais para eles são animais, só isso. Então os animais são animais, eles servem. Para eles não existe essa coisa de animal sendo um pet, né, como nós temos. Então, animais, cavalo, camelo, cães, gatos, muitos bichos na rua, muitos animais na rua, machucados, subnutridos, sujos, com problemas. Muitos cavalos naquela região que a gente ficou no hotel, porque eles têm as carroças, né, que usam para turismo. A região com os camelos também, onde eu estava tinha camelos, né, e eu filmei até no primeiro dia que eu cheguei os camelos. Então tem uns desafios muito grandes com animais, com higiene, com lixo, e com educação. Assim, o trânsito foi uma loucura, porque me lembra os vídeos que a gente vê, os filmes que a gente vê da Índia, porque é muito parecido, assim. Um trânsito infernal, buzina, 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 como esse povo gosta de buzinar. Eu vi motos com 4 pessoas em cima, não vi capacete. Eu vi algumas milhares de pessoas em motos e não vi nenhum capacete. Eu vi motos que nem retrovisor tinha, eu vi moto que o cara cobriu a lanterna traseira, sinalização não existe. Eu não vi sinaleira, não vi em Giza, não vi, se vi, não vi, se vi, não vi. Assim, foi um pouco assustador conhecer aquela realidade, ver aquilo. O primeiro hotel que a gente ficou era uma região mais subúrbia mesmo, então assim, foi um pouco chocante para mim ver aquilo diante de um país que fora dali a gente vê um país tão espiritualizado, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o Alcorão. Então, é um país islâmico e no islamismo eles param 5 vezes ao dia para rezar. Então, eu estava numa cafeteria e de repente deu o horário, tinha uma pessoa lá, botou o tapetinho e começou a rezar dentro da cafeteria. E como é uma região, Cairo e Giza, é uma região com muitas mesquitas, tem horas, assim, a hora do horário deles, de repente tu só ouve aquela música em todos os cantos, porque eles têm megafone. Não sei nem se a palavra é megafone, mas é o som externo. Então você está sempre ouvindo o Alcorão. Mas eu até então não tinha me dado conta ainda, né? E aí nós estávamos eu acho que foi numa cafeteria que a gente estava, e começou a tocar uma música. E aquela música começou a me dar um mal-estar. Começou a me dar um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar. E eu disse para ela, nossa, que música é essa, gente? Que tá me dando uma dor de cabeça. Começou a me atingir a cabeça do lado esquerdo. E começou a me doer, 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 doer. Eu disse, que música é essa, pelo amor de Deus, que tá acabando com a minha cabeça. Minha cabeça tá doendo muito. E ela disse, é o Alcorão cantado. E eu aguentei mais um pouco, eu cheguei uma hora assim, Neuza, pelo amor de Deus, vamos sair daqui que eu não tô aguentando essa música, porque realmente começou a me fazer mal. E isso eu observei em vários momentos, todas as vezes. Então, assim, o Alcorão é cantado, é tocado continuamente. A gente pega a táxi, Uber, o Alcorão está sendo cantado ou tocado. O Alcorão está em cima do painel do carro. As mesquitas estão sempre tocando.
Então é um nível de fé ou crença, eu não sei se aquilo é fé ou é fanatismo, com muito respeito, né? Com muito respeito mesmo, mas é muito forte. E eu vim para casa pensando isso, né? E se eu começar a colocar uns mantras e deixar tocando o dia inteiro na minha cabeça, vai entrar, né? Uma reprogramação. Gente, é uma reprogramação mental aquilo, né? E é desde muito cedo, então. Não à toa é tão forte o islamismo, né? Pensem, as famílias têm em média 6 a 8 filhos. É uma sociedade extremamente patriarcal. Ouvindo e tocando aquilo continuamente no cérebro. Então tem os seus desafios aqui, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. E a gente conversava, eu e a Neuza dizia assim, o Alcorão não fala sobre o lixo, o Alcorão não fala sobre os animais, né? O Alcorão não fala sobre as pirâmides. Então, um país que tem uma estrutura física tão forte espiritualmente, tem uma cultura ancestral, né, de antes ainda do Alcorão tão forte, o que aconteceu com esse povo que chegou nesse movimento, né, de aquilo ser tão forte para eles, porque não tem como. Tocando aquele Alcorão, aquela oração, aquela Bíblia deles, né, que é o livro sagrado deles, continuamente, é claro que eles vão ter uma postura tão séria e tão forte como eles têm, né? Queria eu ter as minhas práticas tão disciplinar como eles têm. Eu acho que a gente também pode aprender com isso, né? Eu vim com a intenção de aprender com isso. Gente, eu tô de vez em quando fazendo parada aqui no vídeo porque eu tô seguindo o vídeo, tá? A única coisa que eu tô fazendo é parando porque eu tô com muita tosse. Voltei do Egito com muita tosse, então de vez em quando me dá uma crise de tosse, eu tô parando o vídeo. Uma coisa que me assustou também bastante em Giza, naquela região, foi o assédio com relação ao turista. Então, assim, a gente saía de uns ambientes, a gente estava andando. Primeiro que a gente já se mostrava ser turista, né? Não estávamos com lenço na cabeça, a vestimenta, nossas roupas, era claro que a gente não era, era claro que a gente era turista. Então, foi bastante difícil o assédio. As pessoas realmente assediam no sentido de oferecer o serviço de táxi, e aí nunca é o valor real. Aliás, existe, nada tem preço, tudo que você vai comprar é pela tua cara que eles dão o preço. E se a gente é turista, eles dão o preço de turista, que é muito mais alto. Nos lugares, a gente está andando na rua, vendo comércio, os táxis estão parando, oferecendo táxi, já dizendo valor, e isso me incomodou bastante. Principalmente o dia que a gente foi para o Museu Egípcio, né, o Museu Internacional Egípcio. Foi lindo, museu lindo, 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 lindo. Nossa, cada coisa linda lá, eu amei ir para o Egito, amei ir para o museu. Mas caramba, quando a gente saiu, foi o pior dia. Foi o pior, foi o pior, foi o pior. A Neuza se incomodava, porque daí ela falava inglês e eu ficava quieta, não tinha o que negociar. Mas foi um assédio no nível, assim, foi tão cansativo, tão difícil, que até a beleza e o glamour e o que foi positivo do Egito, do museu, se dissipou, assim, porque eu fiquei muito incomodada. Foi bastante forte o assédio, não por nós sermos mulheres, mas por sermos turistas. Era desrespeitoso, assim, a gente ligava para o Uber. Teve um cara que a gente ligou no Uber e ela dizia, nós estamos no Uber, nós estamos esperando. E ele dizia, mas eu sou Uber. Assim, aí ela dizia, então aceita a minha proposta. Não, mas eu quero mais. Aliás, teve um Uber que aceitou a corrida e mandou mensagem pedindo mais. Então, para vocês terem noção, assim, era muito, muito desgastante. Isso foi muito difícil para mim. O assédio era muito ruim.
E aí, então, depois a gente foi para o deserto novamente, agora para o deserto de... esqueci o nome. Fui pesquisar aqui para achar o deserto e não consigo lembrar do nome do deserto e também não anotei, depois tenho anotado em algum lugar. Bom, a questão é, a gente foi conhecer o deserto, onde tem 2 pirâmides que são pouquíssimas conhecidas ainda. Aliás, se você passa pela estrada, você não diz que é pirâmide, você acha que é um monte, que é uma montanha, e quando você se aproxima, você vê que é uma pirâmide. Ambas são pouco conhecidas ainda, mas estão sendo estudadas. Elas não têm o formato bem certinho de pirâmide. Por quê, gente? Porque assim, todas as pirâmides que tem história no Egito e em outras regiões, mas vou falar do Egito, todas elas eram cobertas por labasto, que é uma pedra, como se fosse uma pedra preciosa, é uma pedra preciosa. E todas elas eram cobertas por labasto. O labasto é uma pedra que eles fazem abajus, eles fazem louças, é uma pedra riquíssima para eles, de muito valor. Então, quando eles se deram conta que as pirâmides tinham labasto em volta, e não era uma camadinha, isso aqui, tá, gente? Era a camada, né? Começaram a saquear. Então, por isso que as pirâmides, quando você chega, você vê as pedras. Essas outras pirâmides que a gente foi conhecer, elas não foram feitas de pedra, mas você vê claramente os blocos feitos de barro. Você vê que são barro, é mistura ali com barro. Mas eram pirâmides mesmo. Grandes, elas são grandes. Só que foi saqueado as pedras de labasto, e como essas em particular são de barro, à medida que o tempo foi chovendo, foi tendo erosão. Então os bicos foram caindo, então ela já não tem mais o formato de uma pirâmide como a gente conhece. Mas foi muito legal conhecer elas porque a gente viu, tem galerias internas. Tem galerias internas onde eles estão estudando. Ambas têm galerias e ambas são muito longe uma da outra. Uma estava alagada, né, cheia de água, os túneis estavam com água, a outra a gente pôde entrar. Eu não entrei, a Neuza entrou, eu não entrei na outra. Não sei porquê, né, me deu uma neura. Eu não entrei, se eu subir a pirâmide principal. Mas enfim, é o que é. Então a gente conheceu no mesmo dia as 2 pirâmides e no mesmo dia a gente foi para o deserto do Saara, que lá tem a Lagoa Mágica. A Lagoa Mágica, ela é uma lagoa imensa, a gente só ficou numa partezinha. Ela é uma lagoa de sal, no meio do deserto, sal. Até porque os estudos indicam que ali o deserto era mar, há milhares de anos atrás. Ali tem resquícios que aquilo era um mar. Então a gente foi para o deserto. Só que a gente visitou as 2 pirâmides, o tempo estava lindo, não tinha uma nuvem no céu. O tempo em que a gente saiu das pirâmides com o carro, trocamos de carro, em tempo de 2 horas no máximo, que foi essa distância, começou a cair uma tempestade de areia. Guardem essa informação. Começou a cair uma tempestade de areia. Gente, a gente chegou no deserto. Aquelas montanhas de areia fininha, aquele vento forte, forte, forte. Aquela areia batia na pele, parecia faquinha, assim, parecia que estava pontudinhas assim, que já fez acupuntura, sente aquelas pontinhas. Foi uma coisa absurda. E a Neuza e o guia diziam assim, bom, quando cai tempestade de areia são 3 dias seguidos. O normal é ser 3 dias seguidos. Eu tô chegando, né? Não sei.
E aí nós tentamos negociar para ver se a gente conseguia tentar montar a nossa barraca, porque a gente ia montar, aí sim, era literalmente barraca de acampamento, nós íamos ficar à beira do lago na barraca. Então não tinha nenhuma proteção, era barraca. O vento do jeito que estava, eu só dizia assim, a barraca não vai aguentar, a barraca vai com vento, assim. E nós fomos juntos. Então tem uns vídeos da tempestade, que era uma coisa absurda, um vento forte, 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 forte. Aí no final das contas não tinha condições de a gente montar a barraca na beira do lago e a gente foi para um acampamento nessa região, né? Então o deserto tem muitos acampamentos que vão acolhendo pessoas, né? Você pode ficar hospedado nos desertos, nos acampamentos. Então a gente foi para esse acampamento. De novo, um acampamento super gostoso, a casinha simples, mas com quarto, com banheiro, tudo limpinho. Não ficamos dentro da casa, não dava nem para abrir a porta, porque era bem de frente para a tempestade vinha de frente. Gente, a gente chegou ali, era coisa de 1h da tarde, talvez, não, 2 horas da tarde, ou 2h30, 3 horas. Era 7h30, a tempestade passou. 8 horas o céu limpo. E aí a gente nem cogitou mais de montar a barraca, né? Porque já estava anoitecendo, já estava perto de anoitecer. A gente foi a caminhar nas dunas, tem umas fotos da gente pegando o pôr do sol nas dunas. Linda, assim, umas fotos, uns vídeos muito bonitos dessa experiência toda que a gente fez no deserto, né? Mas foi muito forte porque, que incrível isso, a gente simplesmente não conseguiu acampar no deserto por causa da tempestade de areia e logo depois a tempestade passou. A própria Neuza dizia assim, meu Deus, como isso é estranho, né? E eu dizia assim, será que é um sinal só para a gente não acampar, né? Porque foi só a gente se alojar no acampamento 1 hora e meia, 2 horas depois, talvez, 3, a tempestade passou. Eu senti depois, quando eu estava voltando, né, que eu tive dentro do avião algumas informações, que a tempestade de areia foi como se fosse um sinal do que tinha acontecido. Eu já vou chegar lá. Bom, aí depois, no dia seguinte, a gente troca de hotel, porque a gente saiu daquele hotel horroroso, né, no subúrbio, fomos pro deserto e quando a gente voltou, a gente pegou um outro hotel. Que no Booking, as fotos, a gente dizia, não, isso aqui é inteligência artificial, essas fotos foram manipuladas, não existe isso aqui. Pelo preço, não tinha como. E tinha, gente, quando a gente chegou, um hotel lindo, um lugar bonito, cheiroso, limpo, à vista, à vista, à vista, né? Assim, de frente para as pirâmides, inteira, a gente via a pirâmide inteira. Lá no outro hotel, eu via só um pedacinho da ponta da pirâmide. Um hotel lindíssimo, muito bonito, valeu muito a pena. E aí, nesse dia, a gente foi conhecer a gruta onde acredita-se que Jesus, quando foge, né, de Belém, quando Herodes começa a matar todas as crianças, né, porque tinha que matar o Messias, que o Messias era um risco para ele. E aí Jesus e sua família, a família crística, fogem e vêm para o Egito. Então tem uma gruta que acredita-se que foi ali que Jesus e a sua família ficou acolhida, escondida, para que o tempo passasse e a poeira baixasse. Dentro dessa gruta, a gruta em si é muito pequenina, muito simples. Tem uma partezinha que acredita-se que ali era a manjedoura, onde Jesus dormia. E em cima foi feita uma igreja, né? Lembrando, igreja católica copta, né? Os cristãos coptos.
Depois eu falo um pouquinho dessa religião copta, tá? Então ele fica ali alojado, né, escondido, e nessa região eles construíram sinagoga, esse é o nome da outra religião que tem, né, as três. Então é comum eles fazerem onde tem uma um espaço para o islamismo, tem uma igreja copta ou uma sinagoga. Então eles costumam os ambientes terem 2 a 3 religiões, espaços físicos, igrejas, vou botar o nome igrejas, né? Juntas, tá? Então nesse espaço que tem a igreja católica, a Gruta de Jesus, tem a igreja copta católica, tem a sinagoga e tem a... qual é o nome mesmo? Mesquita, gente. Então é mesquita do Islã, a sinagoga e o catolicismo, tá? Correção, não é catolicismo, é a igreja cristã copta. Gente, eu vou ler para vocês o que quer dizer a religião copta, né? A religião copta, ou cristianismo copta, refere-se aos cristãos nativos do Egito, sendo uma das denominações cristãs mais antigas do mundo. A palavra copta deriva do grego para egípcio. A comunidade é liderada pelo seu próprio papa e tem a sua própria herança cultural e litúrgica. Os coptas são considerados descendentes diretos dos antigos egípcios, que adotaram o cristianismo nos primeiros séculos. A igreja foi fundada pelo apóstolo São Marcos, do século I, tornando o Egito um dos primeiros berços do cristianismo. A língua copta é o último estágio da antiga língua egípcia, escrita em alfabeto derivado do grego. Eles pertencem à família das igrejas ortodoxas orientais e são classificados como miafisíticas. Acreditam que Jesus possui uma natureza divina e a sua natureza humana unidas em um só, diferenciando dos católicos ortodoxos tradicionais. Não são subordinados ao Papa de Roma ou Patriarcado do Constantinopla, possui sua própria liderança autônoma. Eles tiveram papel fundamental na criação do monaquismo, os primeiros monges cristãos a viver nos desertos egípcios, como Santo Antão. Bom, tá aqui o que é a igreja copta, né? Então, o que acontece lá geralmente tem 3 templos religiosos juntos. Mesquita, a copta ou a sinagoga. E nesse lugar onde tem a gruta, onde tem várias igrejas juntas, né? Inclusive tinha a igreja de Santa Bárbara lá, que eu fui ver também, igreja de Nossa Senhora também está lá, então tem sinagoga, tem vários ambientes ali. Bom, esse local onde tinha a gruta é muito bonito e é muito forte, assim, espiritualmente, sabe? Você saber que o Cristo, né, que Sananda, Yeshua, eu gosto de chamar Cristo cósmico, né, porque para mim é isso, Cristo cósmico, que teve lá, é muito forte a gente ver essa percepção e tomar consciência, porque parece que traz mais presença pra gente, parece que traz mais, ok, eu também tô aqui com você. E o que me chamou a atenção depois, quando a gente sai, os historiadores fizeram mais ou menos o cálculo do percurso onde Jesus sai dali, né, daquela gruta, para fazer o caminho de volta
a Jerusalém. E é muito legal e interessante, e guardem essa informação porque ela vai ser importante depois, porque ele passa pelo Sinai. Então a família crística, na hora que volta, sai do Egito, ele passa pelo Sinai. Então guardem a informação da tempestade de areia, guardem a informação que Cristo e sua família passa pelo Sinai na hora de voltar à sua terra, tá? Então isso foi muito forte para mim, porque eu tive depois algumas visões também sobre isso. Na sexta-feira, então, no meu penúltimo dia no Egito, a gente foi para as pirâmides. Ela disse assim: vamos no sábado. Não, 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 a gente já está adiando demais, vai ser na sexta-feira, pelo amor de Deus. Eu tô tendo uma crise de vermes aqui, eu preciso ir para a pirâmide. E aí foi incrível, porque só chegar, né? No dia que, na verdade, o dia que a gente chegou em Cairo e Giza, que tu chega e tu já vê a pirâmide, eu comecei a chorar, assim, cara, eu tô aqui, né? E quando eu entrei ali nas pirâmides, né? E quando eu tava perto da esfinge, quando eu tava ali pertinho das pirâmides, me deu um negócio. Eu tô aqui, eu tô aqui. Foi, uau, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. A minha sobrinha tava de aniversário nesse dia. Eu mandei presente, mandei desejando feliz aniversário. Só, meu presente pra ter isso aqui, olha onde é que eu tô. Uma menina lá do interior do Brasil, né? Lá de um bairro periférico de Florianópolis. Enfim. Filha de pescador, costureira. Na hora que eu tava ali foi como se viesse todo o percurso da minha história, né? 53 anos. Tudo que eu caminhei, tudo que eu passei, as pessoas que não compreendem as minhas escolhas, a minha família que não me vê como eu gostaria que me vissem, não me reconhecem, né? Eu nem deveria estar falando isso. Pronto, já falei, não vou gravar de novo, já é 32 minutos, eu não vou editar isso. Mas foi muito forte para mim. Ao momento que eu entrei e vi aquela imensidão, né? A esfinge, as pirâmides. E aí, o bom de ter ido com a Neuza, que foi incrível, que foi ela me relatando, assim, né, a história das pirâmides. Então, as 3 pirâmides, uma representa a humanidade, a terra, o chakra raiz. Então, a gente desce, essa nós fomos. Então, as 3 representam os 3 níveis humanos, né? Terra, emoções e espírito. Humano, né? Humanidade. Então, a primeira, que representa a humanidade, que representa a terralidade, a gente descia. A gente eu fui, foi bem bacana, foi bem legal. Não foi uma descida, não era muito grande a descida, né, porque tudo que desce tem que subir, né? Então depois era a subida. Mas não foi difícil, foi bacana. Pronto. A segunda pirâmide estava fechada, não dava para entrar. E essas seriam as emoções. Então a Neuza me disse que ela é escalonada. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe, fica um rampa, caminha um pedaço, um túnel reto, depois sobe, depois desce, assim. Essa estava fechada. E aí depois disso, então a gente vai para a principal pirâmide, a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops. E aí, primeiro desafio para mim foi a subida.
Eu até hoje ainda tô com o dedinho machucado, me machuquei o dedinho porque era muita pressão, né? A montanha na hora da descida já é isso, porque tu pisa, o pé vai descendo para baixo, assim, né? Então eu esmagava os dedinhos. Então eu tô com o meu dedo do pé machucado. Vou fazer uma salmoura daqui a pouco, inclusive. E, e aí quando eu fui subindo, a minha preocupação era subir. Eu chamei toda a minha espiritualidade, eu pedi muito. Eu pedi muito que deixassem que me ajudassem a subir. Era muito importante para mim. Eu dizia, bom, eu consegui escalar a montanha, vocês precisam me ajudar aqui. E eu consegui, assim, até acho que fui mais rápida do que eu até esperava. Tem umas partes nela que você tem quase que andar cocado, assim, porque é bem baixinha, a gente que é mais alta, né? Eu sou alta. Então era tem umas partes que você tem que realmente abaixar e conseguir passar. E quando você chega no grande salão, quem não é espiritualizado, teve um pessoal que subiu na minha frente. Quando eu estava na metade do caminho, já estavam descendo. Eu disse, nossa, que rápido que é isso. E aí, porque era chegar lá, bater uma foto e descer, né? Não é só isso. Chegar no centro daquela pirâmide, chegar no topo dela, ou do que a gente sabe dela, né? Eu quando pisei, quando eu cheguei lá em cima, eu logo que cheguei comecei a chorar, compulsivamente. A energia que aquele lugar tem. E aí tem um segurança lá, tem ventilação lá, né? Tem, não sei se aquilo é um ar-condicionado, mas tem ventilação, então não é sufocante. Minha sorte é que eu levei um ventiladorzinho, comprei aquele ventiladorzinho pequenininho, não tá aqui agora, nem sei onde é que tá. E levei aquele ventiladorzinho, foi aquela salvação para mim também. Mas quando eu cheguei lá, só tem um sarcófago, né? A gente chama de sarcófago, mas não é um sarcófago, mas tudo bem. Tem um sarcófago, tem uma pedra, é um túmulo, né? O sarcófago é um túmulo. Tem só um túmulo vazio e as pedras, e aí você vê o tamanho daquelas pedras, você vê os detalhes do corte daquela pedra. Aquilo não é qualquer coisa. Aquilo assim, é muito minucioso, parece que passou um laser, assim, tão minucioso que é o corte das pedras, os encaixes. Então eu senti, eu precisava me acoplar melhor naquele lugar, e aí eu fui para trás do sarcófago, porque ele está meio que num canto, fui para trás, tirei o tênis, tirei o pé, fiquei com o pé no chão, e eu fiquei assim, sentada no chão e com as mãos encostadas no sarcófago. E ali eu comecei a chorar e eu acessei coisas, eu abri portais. Eu fiquei meio em transe, a Neuza me disse que eu fiz uns movimentos com a mão e eu me lembro de ter aberto um portal. Eu abri um portal e esse portal era para mim, eu coloquei no meu coração e no meu coronário. E ali eu fiquei por muito tempo chorando compulsivamente. Aí o segurança, a priori o tempo tinha passado, aí o segurança mandou a gente sair e aí a gente deu uma propina, isso é extremamente comum lá. Eu esqueci de falar isso. A gente dá propina, né? Lá nas pirâmides a gente visitou, a gente pagou o ingresso, aquelas pirâmides lá no deserto, lá no outro. A gente pagou o ingresso, mas ainda assim a gente teve que dar propina pro guia, pro policial. A gente tinha que dar propina, né? Toda hora tinha que dar um dinheirinho a mais. Já tinham ganho o serviço, estavam ganhando por trabalhar, mas tinha que dar um serviço a mais, um dinheiro a mais. E aí ele viu que eu estava bastante emocionada ali, e ele disse, ele fez assim, que era para me acalmar, porque eu estava chorando compulsivamente, que era para me acalmar, e ele me levou do corredor como se estivesse na saída, e ele me mandou assim, encosta nessa parede aqui e fica quieta. E aí eu fiquei ali. E aí veio outra, ele sabe o que acontece ali, com certeza.
E aí foi outra conexão, assim, foi muito forte que eu senti ali. Aí voltei pro salão grande e a Neuza me disse: olha, o sarcófago foi movimentado, ele não é. Quando eles encontraram, ele estava no meio desse ambiente. Então procura o meio. E eu rapidamente sabia onde era o meio. E ali naquele meio eu comecei a rodar e cantar cânticos. E assim, quanticamente aconteceu coisas que eu não sei explicar ainda. Ainda não sei, mas eu sei que aquilo vai reverberar de alguma forma ainda na minha vida. Pronto. E foi muito forte ali. A gente ficou um tempo, daí descemos, né? E essa descida era muito íngreme, então meu machucado no pé já tava meio difícil, foi piorando. Depois disso, então, a gente foi jantar, né? O dia acabou, o sábado de manhã, a gente só tinha de manhã, porque de tarde a gente já ia para o aeroporto. Então eu peguei Cairo, Xaixém, Malpensa, Lisboa, né? Lisboa, casa da minha amiga, minha casa. Então, a priori a viagem teria terminado, pronto, a priori. Só que quando eu tô dentro do avião, que faltavam uns 30 minutos para aterrissar em Lisboa, que veio para mim alimenta o diário, veio forte para mim, pega o diário e alimenta. E quando eu comecei a escrever, veio uma visão. Lembram da beduína lá no deserto? Lembram que a família crística passou pelo deserto do Sinai? Lembram a tempestade de areia? Então, quando eu estava escrevendo, gente, escrevendo, alimentando o diário, veio tudo na minha cabeça. A família crística estava passando pelo deserto. Veio tudo assim, veio a imagem. A família crística estava passando pelo deserto. Houve uma tempestade de areia. E a minha família beduína acolheu a família crística. Deu abrigo a eles. Nessa hora eu comecei a chorar. Os meus chakras todos começaram a expandir, parecia que eu ia explodir. Aí eu lembrei por que eu sempre dizia que eu queria adotar uma criança com 3 anos. Aí eu veio cenas, eu não era a mãe da família, eu era uma filha, né, beduína. Eu era uma pré-adolescente, eu senti claramente toda a imagem vindo para mim, que eu era uma pré-adolescente e que eu me encantei por aquela criança. Quem não se encantaria, não é? E que eu me encantei por aquela criança. Ele era, né? Era quem era desde sempre. E veio forte essa informação, assim, que a minha família beduína acolheu o Criador, a Jesus, Sananda, Yeshua. E ali eu disse, ok, agora eu entendi. Inclusive a minha conexão com Maria, com Yeshua, eu entendi a minha conexão com a família crística. Enfim, foi muito interessante. Agora eu estou olhando as minhas lembranças, anotações aqui, e eu tinha esquecido de falar isso, que no dia da visita das pirâmides, está aqui anotado, eu tinha esquecido. No dia da visita das pirâmides, eu estava tão ansiosa em saber que eu ia, que eu acordei meia-noite, eu dormi umas 2 horas só. Nem isso. Acordei meia-noite e já não conseguia mais dormir. Então, eu comecei a entrar em meditação e pedi que a minha espiritualidade me mostrasse, ou me dissesse o que tinha que ser lá, o que ia acontecer. E nessa meditação, eu vi imagens de gigantes colocando as pedras na pirâmide. Eu não sei dizer se eu estava em meditação
ou se eu estava expandida, mas eu senti que eu estava realmente muito expandida em meditação. E eu via gigantes, humanoides, não eram humanos, eu via gigantes colocando as pedras. Aliás, o que se fala das pirâmides, né? E veio essa informação também para mim. O que se fala das pirâmides que são sarcófagos, que seriam túmulos, não é verdade. Na verdade, eles foram construídos para proteger as civilizações intraterras. Isso ficou nítido para mim na visão que eu tive dos gigantes colocando as pedras para proteger, né? Porque tudo que vocês leem sobre as pirâmides, eles dizem que tem inúmeras galerias. Aquelas outras pirâmides que a gente conheceu também tinham galerias que eles não estavam conseguindo medir. As pirâmides de Quéops tem tantas galerias que eles não conseguem dimensionar isso. E aí veio claro para mim a imagem do gigante, de gigantes, fazendo a construção para proteção das civilizações intraterras. E, gente, quem me conhece, quem segue o perfil, quem viu já as minhas canalizações, eu já falei tantas vezes, né? Quem já me acompanha, a gente sabe quanta gente fala que tem as civilizações intraterras, né? Positivas e não positivas. E pronto. Então veio essa imagem na meditação. E quando eu estava lá, eu me vi como uma dessas gigantes. Eu me vi como uma dessas gigantes, ajudando a construir a pirâmide. E aí eu também entendi o porquê da minha conexão. Eu entendi o porquê que eu estava ali, o porquê que eu precisava estar ali, né? Então, concluindo um pouquinho, falando dessa viagem, eu tive muitas visões, tive muitas conexões, tive muita coisa. Sei que ainda não acabou, sei que ainda vai vir coisas, sei que ainda vai abrir coisas para mim. Sei que eu preciso voltar, porque eu não fiz nem um terço do que o país tem. Não conheci o Templo de Ísis, não fui a Luxor. Tem muitas coisas para me fazer lá ainda. Mas ter me conectado com essas consciências que eu fui, beduínas, ter visto a construção da pirâmide, ter tido consciência que eu contribuí nessa construção, ter tido a consciência desse acolhimento da família crística. Bah, é muita coisa que ainda vai acontecer e talvez eu faça outros vídeos dizendo, olha gente, lembram aquele vídeo que eu falei sobre tal coisa? Então, depois disso aconteceu tal coisa. Eu não sei ainda tudo o que vai acontecer. Uma das coisas que eu amo de paixão é saber que eu não sei de tudo. E tem coisas que eu não quero ter que aprofundar-me e estudar tudo. Tem coisas que cada um tem o seu saber, o seu conhecimento. Aí vai fazendo sentido porque que eu passava mal do Alcorão. Vai fazendo sentido. Foi pecinhas do quebra-cabeça que foram se encaixando. De peças essas que eu nem fazia ideia. Gente, eu trabalho com registro acástico há muitos anos. E nenhum registro acástico eu tinha acessado essas vidas como beduínas. Mas hoje eu estou dentro de uma religião, né? Hoje eu estou dentro de uma religião umbandista. E a cigana da qual eu trabalho, eu já tinha dito que era do deserto. Ela já se apresenta como uma cigana do deserto. E eu entendi lá que ela era uma beduína. Tanto que eu trouxe um lenço, né? Ela vai começar a trabalhar com o lenço. Eu não tenho
não tenho muito o que dizer, assim, como uma conclusão, porque eu acho que não tem conclusão, tem reticências. Esse é um vídeo que acaba com reticências. Ainda tem história para contar. E se você ficou aqui, até aqui comigo, curte, compartilha, comenta, comenta comigo, curte esse vídeo, manda para alguém, se você sentir, que tudo isso me ajuda, tá bom? E a gente vai aqui, seguindo, e vamos fazer mais coisas por aqui. Bem-vindos. Gratidão pela oportunidade. Até já.